Olá, alunos, alunas da psicologia. Hoje nós iniciaremos um novo teórico. Quando falamos do tripé da sociologia, não é? Lembramos que nós temos três grandes teóricos que são fundamentais e por isso chamamos as teses deles de fundamentos teóricos para a sociologia. Nós já falamos de Durkheim, não é? E sobre Weber. E hoje iniciaremos a nossa reflexão sobre Marx. E nós teremos que nos aprofundar um pouco mais, então não será apenas nessa aula, talvez em mais duas aulas ainda, para que a gente possa entender o básico dessa teoria, que por muitas vezes não é bem entendida, não é bem compreendida, inclusive. As pessoas nem sabem quem foi Marx, não sabem que ele foi um pesquisador, um teórico, um estudioso, antes de tudo, não é? E muitas vezes já tiram conclusões precipitadas sem nunca terem lido sequer um livro dele, não é? Até porque é muito difícil ler um livro de Marx. Precisa ter muitos fundamentos sociológicos, fundamentos históricos principalmente, porque ele fala muito da história, para que possa ser entendido os livros de Marx, não é? Então, os pesquisadores que acabam se aprofundando mais nesses livros, não é? Em autores também, que muitas vezes foram mal compreendidos nessas relações. Karl Marx, ele é alemão, nasceu no ano de 1818, faleceu no ano de 1883, então é do século XIX, não é? Ali praticamente contemporâneo de Durkheim. Ele vai criticar algumas teorias de Durkheim, não é? Weber vai vir depois também trazendo críticas a essas teorias, mas trazendo também raiz nessas teorias. É fundamental entendermos e voltarmos nisso, não é? Até no livrinho aí que eu passei para vocês, para a gente começar a entender o método de Marx, não é? A gente vai trabalhar ele depois, que é do Paulo Neto. Nós lembramos que a Revolução Industrial de novo aparece. Então Marx vai fazer uma reflexão muito forte da Revolução Industrial, não é? O que a Revolução Industrial mudou na vida das pessoas e achar caminhos, né, para que os proletários, principalmente, pudessem ter maior participação no contexto econômico, coisa que não acontecia. O capitalismo realmente é o que? Contraditório, por muitas vezes. Ao mesmo tempo que nós, quando nós falamos de capitalismo, lembramos do liberalismo, de liberdade econômica, nós sabemos que o próprio capitalismo vai vedar essa liberdade econômica para a maioria das pessoas, não é? Então não são todos que têm acesso a essa liberdade econômica, mas sim a burguesia, os capitalistas, não é? Que hoje nós chamamos aí dos grandes, não é? Empresários, industriais que nós temos hoje, já do nosso sentido neoliberalista, que não convém falarmos agora. A gente vai falar um pouquinho mais à frente do neoliberalismo. Mas isso ainda acontece, não é? A história acaba se repetindo. Outra coisa que eu quero desmistificar também. Quando falamos em ditadura, muitas vezes lembramos a ditadura comunista, não é? Mas não lembramos das ditaduras capitalistas que aconteceram, principalmente aqui, na nossa América do Sul. Ditaduras que foram impulsionadas, projetadas e investidas até pelo maior país capitalista, os Estados Unidos da América, nos anos 60, não é? Na época da Guerra Fria. Existia uma ditadura capitalista na Rússia, na União Soviética? Existiu. Não é? Em nenhum momento nós vamos defender ditaduras, não é? Mas o que eu quero que vocês reflitam é a teoria de Marx. Não é? Em nenhum sentido Marx vai dizer, vai falar sobre morte de pessoas, em nenhum sentido ele vai defender uma ditadura como, por exemplo, a União Soviética fez, ou como foi feito em alguns países na América Latina, por exemplo, na Argentina, onde mais de 30 mil pessoas foram assassinadas por um governo estritamente capitalista, não é? Então, é importante fazer essa reflexão e trazer realmente a realidade da teoria, não é? E não da maneira que tentaram aplicar essa teoria, essas teorias. E se a gente voltar, por exemplo, ao liberalismo, a gente vai ver que o liberalismo é muito diferente do que é o capitalismo hoje. Não é? Da maneira com que o capitalismo acabou aplicando essa teoria liberal.
não é? Que falavam realmente da liberdade para todos, mas na realidade isso não acontece. Tá? Então, são as duas partes mais importantes nesse contexto inicial para que a gente possa entender, não é? E já desmistificar as coisas em relação à teoria de Marx, o marxismo, não é? A gente pode chamar de marxismo, que na verdade é um apelido, tá? A gente pode dizer, falar dessa maneira. Na verdade, o nome da sua teoria, o nome correto da teoria de Marx é materialismo histórico dialético, tá? Por que materialismo? Quando nós falamos em materialismo, nós lembramos do quê? Do que é material, tá? Algo que é produzido pelo homem. Então, uma autoprodução do homem. Histórico, que essa autoprodução do ser humano, do homem, sempre existiu, não é? Então foi uma produção que aconteceu através dos tempos. Nós, seres humanos, homens, mulheres, sempre transformamos a nossa realidade através do quê? De um trabalho, não é? E produzimos coisas materiais, coisas que se possam pegar, não é? Podemos falar até de questão de objetos mesmo, tá? Então, o materialismo. O homem produz o material. E o dialético, que quer dizer que isso está sempre em movimento. Então, sempre há um desenvolvimento maior do que é material, não é? A gente pode até dar o exemplo da Revolução Industrial, o materialismo ali que foi produzido naquele momento, o contexto histórico, não é? E a história está se movimentando. Então, por isso, materialismo histórico dialético, tá? Importante entendermos isso primeiro. E tudo isso, ele dizia que era a essência do real. Então existia um real maior, mas existe uma essência do real, não é? Então nós temos uma realidade muito grande hoje, na nossa realidade, não é? Só para mim poder dar um exemplo. Mas a realidade, a essência da nossa realidade, o que que é? A nossa transformação do mundo. Como nós transformamos esse mundo? Através do nosso trabalho, coisa que sempre existiu na história. Então, através do trabalho, nós transformamos o mundo. E isso para Marx era a essência, não é? Era uma essência da realidade, de qualquer contexto histórico. E nós podemos fazer aí uma síntese dessa realidade, não é? Que a gente pode chamar de realidade concreta, tá, gente? Então, essa essência do real nós podemos chamar também de realidade concreta, algo que é concreto. Sem ela, não é? Não há o resto da realidade. Algo que é concreto, algo que sempre vai acontecer, o materialismo histórico dialético, como eu falei no início. Então, nós temos um todo, que é a realidade, tá? Nós podemos fazer um círculo maior, imaginando um todo que é a realidade, e a realidade concreta, o concreto que está no meio desse todo.